Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 1 do curso de Estudo dos Fonemas. E hoje nós veremos o que é um fonema, pessoal. Primeira aula do curso de Estudo dos Fonemas. Não tem como a gente falar em fonema sem antes falar em fonologia. Sim, porque os fonemas a gente estuda dentro da fonologia, pessoal. O que é a fonologia? Fonologia, ela é uma palavra que vem do grego e é a junção de duas palavras gregas. Fono, que significa som, e logia, que significa estudo. Portanto, fonologia nada mais é do que o estudo dos sons. Sim, pessoal, fonologia é uma parte da gramática, é a primeira parte da gramática. Por isso que a gente está começando, por aqui, tá? Dentro da fonologia, nós estudamos o fonema, tá? A gente já viu que fon é som, ema quer dizer menor unidade, portanto, fonema nada mais é do que a menor unidade de som de cada palavra, capaz de distinguir uma palavra da outra, tá? Este aqui é o conceito teórico de fonema, tá, pessoal? Eu vou esmiuçar isso aqui para vocês nesta aula, porque é importante sabermos o que é fonema, para não confundir com letra, tá, pessoal? Então, fonema é a menor unidade de cada palavra, de som, desculpe, menor unidade de som de cada palavra, é importante dizer isso de som, né? E essa menor unidade de som de cada palavra, ela é capaz de distinguir uma palavra da outra, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho no quadro várias palavras, é a mesma palavra na verdade, né? Mas as letras em vermelho eu vou trocar por outras letras e vocês vão perceber, né, que trocando a letra eu troco o som e por consequência troco também o significado da palavra. Ou seja, aqui a gente começa a falar já em semântica, né? Trocou a letra, trocou o som, troca-se o significado. Parece básico, parece bobinho, mas não é tão bobinho assim. Então eu vou trocar o B pelo F, eu tenho outra palavra. Ó, de bala, agora eu tenho fala. Eu vou trocar o A pelo O, eu não tenho mais bala, eu tenho bola agora. Eu vou trocar aqui o L pelo T, agora eu tenho bata, né? É uma outra palavra, o verbo bater, digamos assim. Na próxima eu troco o B e o A, as duas primeiras, por SO e eu tenho outra palavra. Bem como, né, se eu trocar as duas últimas, eu terei outra palavra também. Agora eu tenho bafo. Ou seja, o fonema é a menor unidade de som de cada palavra, capaz de distinguir uma palavra da outra. Levando isso para o dia a dia, né, eu posso estar andando no trânsito e aí eu encontro essa placa em obras. Ah, sim, eu tenho essa informação, né? Eu vou ter que ter cuidado porque eles estão em obras ali. E a gente, claro, a gente vai com mais cuidado, a gente anda com mais cuidado. Mas se o Joãozinho for lá de noite, né, muito serelepe, muito arteiro, e colocar um T na frente do em e um C na frente do obras, eu já tenho outra informação. No outro dia, eu já posso achar que tem cobras naquele local. E eu não vou descer do carro se eu tenho medo de cobras. Enfim, né, dizer que eu tenho uma informação aqui e que eu tenho outra informação aqui, né, significa dizer que eu troquei o significado dessa informação. Quando eu acrescento o T e o C, eu já tenho tem cobras. É diferente de em obras. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque não há necessidade, não é só trocar a palavra que muda o significado. Eu posso acrescentar também uma letra, né, e um fonema, digamos assim. Eu mudo o significado da informação totalmente, trocando uma letrinha. Porém, vocês devem estar confundindo até agora o fonema com a letra. E não é a mesma coisa, tá, pessoal? Não é a mesma coisa. Fonema, pessoal, é som. Letra é o desenho do som. Eu tenho aqui, né, vocês estão vendo um desenho da casa. A gente observa que é um desenho, mas um desenho no âmbito artístico, digamos assim, arquitetônico, né? Não arquitetônico não, porque não foi o arquiteto que fez, é artístico, tá? No âmbito artístico, tá? E eu tenho aqui a mesma, né? Tem a mesma significação que o desenho, porém agora em forma de palavra. Ou seja, eu juntei aqui as letras,
tá? E formei a palavra casa. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia exprimir aquilo ali, expressar aquilo ali dessa forma, casa. E aqui, pessoal, é uma informação muito importante para vocês, porque se a gente vai estudar os sons, a gente faz isso aqui, ó. Essa foi a forma que o homem encontrou de colocar no papel, tá, o som que sai da nossa boca. Percebam que em termos de som é a mesma coisa, casa e casa. Porém, o homem foi estudar os sons da língua portuguesa e ele disse assim, bom, eu preciso, né, os estudiosos falaram, eu preciso encontrar uma maneira de a gente poder colocar o som no papel, para a gente poder estudar os sons. E aí eles decidiram que sempre que, né, isso for colocado entre barras, eles estão falando do som, né, daquele objeto, digamos assim, de estudo, tá? Não é a palavra e não é o desenho. E aqui eu começo a diferenciar letra de fonema. Isso aqui, pessoal, é o som que sai da nossa boca. Existe um alfabeto fonético e ele é muito mais extenso do que o alfabeto, né, de letras da língua portuguesa. Tem 26 letras no nosso alfabeto, mas tem muito mais sons na nossa língua portuguesa, tá? E a maneira que o homem encontrou de colocar esses sons no papel foi essa aqui. Então sempre que a gente começar a colocar, sempre que eu colocar as barrinhas e assim em itálico, significa que ali é o som da palavra. Quer ver como diferencia? Um aluno uma vez me disse assim, professor, por que não coloca um C aqui? Dá para colocar um C aqui, porque é o som que sai da minha boca. Porém, se eu quero ser fiel ao som, o que é mais K do que o próprio K? O K, não tem nada mais K do que o próprio K. Porque esse C aqui, ele pode ter som de K e pode ter som de S. O S, por sua vez, pode ter som de Z e pode ter som de S também. Você, né, sapato, percebo que ele tem dois sons. E aí eu coloco o Z aqui também, porque não tem nada mais Z do que o próprio Z, porque eu estou falando de som. Então, quando eu estou falando de som, eu vou ser o mais fiel possível ao som, para que não haja, né, problemas na comunicação, digamos assim. Então eu tenho lá o símbolo, que é o desenho, o símbolo aqui que é o desenho, eu tenho aqui as letras, que é a palavra, né, que compõe a palavra, desenho do som, e eu tenho, pessoal, o som propriamente dito, que são os fonemas, né, casa, isso aqui é o que sai da minha boca, os sons. É isso aqui que a gente vai começar a estudar a partir de agora, pessoal, tá? É muito importante vocês terem isso em mente, tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, foi a maneira que o homem achou de passar para o papel os sons que as letras representam na nossa língua. Por quê? Porque nós temos só 26 letras, digamos assim, tá, pessoal? Ó, 26 letras, mas nós temos inúmeros sons. Eu vou provar isso para vocês. Se vocês observarem aqui, ó, dentro das 26 letras, eu vou falar só de 2 letras, tá? Não de todas. Só para vocês terem uma base. Que nós temos 26 letras, mas inúmeros sons na língua portuguesa. O A, pessoal, ele tem 3 sons. Ele pode ter esse som agudo, ou aberto, digamos assim, né? Pode ter som fechado e pode ter som nem aberto e nem fechado, que é a reduzida que a gente chama. Vatapá, âmago e beleza, tá? É só uma letra com 3 sons. Diferenciem, tá? Letra de som. Aqui eu tenho a letra, aqui eu tenho os sons, né, que essas letras representam. Eu tenho também o C, que pode ter som de S, como a gente já viu, ó, você, né? E pode ter som de K, como em casa. Então são 2 letras, porém 5 sons. E claro, tem outras possibilidades aqui, não são só essas aqui, tá, pessoal? Além disso, nós podemos combinar. Ó, combinamos as letras para produzir os sons possíveis. Eu posso combinar essas letras. O H na língua portuguesa, ele não tem som de nada. Ó, hora, hoje, hífen. Tá? Não tem como soar, vocês não devem estar escutando esse som aqui do H. Nós estamos falando em som, não em letra. Se estivéssemos falando de letra, é a letra H,
que ela está ali por questões de origem, porque vem do grego, porque vem do latim, se manteve na palavra, mas nós estamos falando de som, então não soa, não soa, não soa. Se está escutando o som de SH aí, pessoal, corre para a igreja, porque não tem som SH. Agora, sozinha, ela não representa som algum. Se eu juntá-la com outra palavra, olha o que vai acontecer. Aí eu já tenho um som, eu tenho CH, tem som de chapéu, chão, chance, conforme vocês estão vendo aqui, tá, pessoal? Se eu juntá-la com o L, eu já vou ter som de lha, tá? Que é um som bem interessante de vocês entenderem. O H é muito importante na palavra, por quê? Porque se eu tirar, ele vai ter som de lã, e não é som de lã, ele tem som de lha, né? Ele já me dá um outro som na língua portuguesa. O L sozinho tem som de lã. O L com o H tem som de lha. Olha que interessante, nós temos também a letra R, digamos assim. Eu posso juntar a letra com ela mesma. As duas vezes a letra R eu vou ter o som de R, como em carro. Olha que interessante. Mas o R também tem som de R, como caro, barato, o R brando. E tem esse som aqui, ó, de R, o R inicial da palavra. Então é R, R e R. São três sons da mesma letra. Então isso é muito interessante de vocês observarem, tá, pessoal? Então nós temos na língua portuguesa 26 letras, mas inúmeros sons, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. As letras do alfabeto não representam todos os sons, por isso combinamos as letras para produzir todos os sons possíveis. Nós começaremos a estudar a partir de agora os sons da língua portuguesa, tá, pessoal? É por causa disso tudo que eu falei para vocês que nós temos na língua portuguesa letras sem som algum, que é o H, conforme eu falei, hegemonia, hermético, ó, ele não tem som de nada, tá? Nós temos também letras diferentes com sons iguais, ó, o G e o J, ele tem som de J, né? E é a mesma letra, por questões de origem da palavra, né? Se manteve daquele jeito ali, então é G e J com som de J. E o G já no início ele tem som de G, como em gato, já é um outro som, tá, pessoal? Nós temos também a mesma letra com vários sons, ó, S pode ter som de sapato, de S, né, como em sapato, e pode ter som de Z, como em casa. O C, por sua vez, pode ter som de S e pode ter som de C, conforme a gente já viu, tá? Mas aqui tem um fenômeno bem engraçado, bem interessante, que é com a letra X, né? O X pode ter todos esses sons aqui, ó. Pode ter som de CH, como em chale, pode ter som de C cedilha, como em próximo, pode ter som de Z, como em exame, pode ter som de S, como em êxtase, e pode ter som de KS, como em nexo. Prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui vai incomodar vocês se vocês não entenderem. Ó, eu tenho 4 letras, mais um X com som de KS. Isso aqui vai resultar no quê? Em menos letras e mais fonemas. Por isso que eu disse que vai incomodar vocês na hora de contar os fonemas. Táxi, qual é a transcrição fonética? Vamos colocar o som que sai da minha boca do lado. Ali eu tenho a palavra escrita com letras. O som que sai da minha boca é esse aqui. Ó, táxi, isso aqui é som. Ou seja, 1, 2, 3, 4 letras, mais 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Olha que interessante. E a gente chama isso, pessoal, de dífono, tá? Gravem isso, é o único dífono da língua portuguesa, o X com som de KS. Mas nós temos também mais letras e menos fonemas, que é o que acontece com o cachorro. Ó, esse CH tem som de X, esse RR tem som de R. Então eu tenho mais letras, contem as letras, e menos sons, menos fonemas. Isso é o que sai da minha boca quando eu pronuncio a palavra cachorro. Ou seja, eu tenho aqui o que chamamos de dígrafo, pessoal. CH com som de X e RR com som de R. Tá, pessoal? Fonema é o som de cada letra ou de cada dígrafo. Para escrever, nós usamos as letras. Para falar, nós usamos os fonemas. É muito importante que vocês entendam isso. Quando eu vou falar, quando eu me dirijo a você para falar com você, o que sai da minha boca não são as letras, são os sons, são os fonemas. E são esses sons que nós vamos estudar a partir de agora, pessoal, tá? Não confundam letra com fonema.
O título da aula é o que é fonema, não é o que é letra. Letra você já sabe. A gente vai começar a estudar agora os fonemas, os sons da língua portuguesa. Resumo da aula, tá? Item 1. Fonema é o som de cada letra ou de cada dígrafo. 2. Letra é o desenho do som. Fonema é o som propriamente dito. 3. Combinamos as letras a fim de produzir todos os sons possíveis na língua portuguesa. 4. Fonema é a menor unidade de som que distingue uma palavra da outra. 5. Existem letras sem som algum, que é o caso do H. 6. Letras diferentes com sons iguais. Existem letras diferentes com sons iguais, conforme nós vimos. E 7. A mesma letra pode representar vários sons, vários fonemas, tá? 8. Uma palavra pode ter menos letras e mais fonemas, que é o caso do dífono. E 9. Uma palavra pode ter mais letras e menos fonemas, tá? Que é o caso do dígrafo. Leio que parece parecido, mas não parece igual, mas não é, tá? Pessoal, a partir de agora, todas as minhas aulas terão material escrito, tá? É um resumo da aula e exercícios para vocês exercitarem o que vocês aprenderam na aula. Cliquem no link que aparece na descrição do vídeo e vocês vão ter acesso a este material. Também tem ali o link para o nosso canal no Telegram. É uma forma de a gente poder interagir mais a respeito do curso. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, pois essa é a forma que você tem de nos ajudar. A mim só resta agradecer imensamente.